fazer de conta que a gente começou de novo. Então, gente, boa tarde. Boa tarde a Maiara Ziroubi. Boa tarde aos alunos aqui da agência. Ainda estão faltando alguns, mas eles devem estar chegando, tá? Queria agradecer, né, por vocês serem pontuais. Eu falo que a pontualidade é também um diferencial nosso no mercado, né? Então, e Maiara, muito obrigada por você disponibilizar esse tempo, esse pouco tempo que a gente tem, né, que eu sei como é que é, mas para você trocar um pouquinho com esses alunos que 90% deles estão no primeiro ano. Nós temos uma que está no terceiro, que é a Ilcana, e a Janaína, que está no quinto, mas o restante são alunos do primeiro ano. Então, eu vou pedir para você falar um pouquinho de você, né, do seu currículo lá, e aí você falar dessa duplinha dinâmica, que é um pacotinho promocional, 2 em 1, né? Sim. A questão do atendimento e planejamento. Então, ele é todo seu, Maiara. Tá joia, obrigada pelo convite, Cláudia. Estou bem feliz por estar aqui e poder conversar com vocês. Eu preparei uma apresentaçãozinha para compartilhar com vocês hoje. E nessa apresentação eu falo um pouquinho, né, de como eu cheguei até aqui. Eu tenho uma trajetória que vocês vão conhecer daqui a pouco, que não é, digamos assim, a padrão, né, do pessoal que vai para o mercado de publicidade. E aí eu falo um pouquinho do dia a dia de planejamento e atendimento, muitas coisas que na teoria a gente já ouviu muito falar, mas eu vou falar um pouquinho de como é viver isso, né, dentro da agência. E depois eu trago alguns trabalhos legais que eu fiz para mostrar para vocês também, para falar um pouquinho como foram os bastidores desses trabalhos. Então eu vou compartilhar a minha tela aqui para poder mostrar a apresentação para vocês, tá? Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não. Foi? Agora foi. Foi? Então tá já. Gente, então, me apresentando, eu sou a Maiara, meu nome é Maiara Ziroubo, eu sou formada em Relações Públicas, na verdade, pela Universidade Estadual de Londrina, e eu tenho 34 anos, e eu nasci no interior de São Paulo, uma cidadezinha chamada Ilha Solteira, que é aqui na divisa, né, com o estado do Mato Grosso do Sul. Saí de lá com 18 anos para poder cursar comunicação social na Universidade Estadual de Londrina, e aí eu fiz a habilitação em Relações Públicas. E aí, durante a graduação, eu sentia muita falta justamente disso que você comentou, Cláudia, de ter professores que eram do mercado, que fossem do mercado, que pudessem trazer essa experiência para a gente, né? Deixa eu só... Posso pedir uma coisa, Cláudia? Eu vou pedir para participar também do meu celular, que aí eu consigo ver vocês também enquanto eu apresento. A gente tem alguns alunos, Maiara, não é falta de educação, mas sempre tem alguns alunos que não têm câmera, tá? Alguns alunos que, às vezes, se liga a câmera, cai a conexão, então eu já vou pedir desculpa pelos alunos que não conseguem abrir as câmeras. Não, tudo bem, tranquilo. O meu noivo, ele tá fazendo a segunda... Foi. Peraí, que ele juntou aqui com a outra e deu erro. Com o som do microfonia. Agora foi. Agora deu, né? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo certo. Sim, tudo certo. O meu noivo está fazendo a segunda graduação dele também, e aí ele está fazendo EAD, e direto quando começa a aula dele eu estou em casa, e aí eu fico vendo os perrengues que são, né? Outro dia ele estava lá e os nossos cachorros estavam doidos para participar da aula dele, foi horrível. Ele apresentando, os cachorros latindo, virou uma coisa.
Mas, então, aí, como eu estava dizendo, eu senti muita falta durante a graduação de ter professores que fossem do mercado, né, que trouxessem mais essa experiência do dia a dia no mercado de trabalho. Então, eu decidi buscar uma pós-graduação em administração de empresas para eu poder entender um pouquinho melhor também sobre a parte de gestão, né, das coisas, porque relações públicas acaba sendo uma mistura, né, de publicidade com jornalismo, mas eu sentia muita falta de como isso se comportava de fato no mercado, e principalmente de ter um olhar um pouquinho mais de gestão. Então, eu terminei a faculdade e decidi fazer uma pós-graduação em administração de empresas, e aí eu fiz essa pós na FGV, e aí eu voltei para o interior de São Paulo para começar a cursar essa pós em Araçatuba, e peguei alguns projetos, uns freelas, enquanto eu fazia a pós. Então, aqui para compartilhar um pouco com vocês sobre essa experiência profissional, em 2010, né, logo que eu me formei, eu fui contratada pelo estágio que eu estava fazendo na época, para ser assistente de relações públicas numa faculdade particular que eu trabalhava, e lá fazia um pouquinho de tudo, assim, dentro dessa área de comunicação, um pouco de relacionamento com os alunos, um pouquinho de divulgação dos cursos digital, coisas desse tipo. Aí eu fui cursar a pós, então eu fui embora de Londrina, e aí, enquanto estava fazendo a pós-graduação, eu comecei um projeto de pesquisa e de relacionamento com os associados da Associação Comercial de Ilha Solteira, que é a cidade onde eu nasci. Então, como eu estava morando em Araçatuba, eu conseguia me deslocar e ir para Ilha Solteira mais facilmente, peguei esse projeto junto com algumas outras coisas. Aí, quando eu já estava para terminar a pós, eu decidi que queria morar em São Paulo, então comecei a aplicar para algumas vagas lá, e fui contratada pela ABERJ, que é a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. A sigla não condiz com o nome da associação, mas é como se fosse um órgão de comunicação em que muitas empresas se associam a ela para poder melhorar os relacionamentos. Eles dão alguns cursos, fazem alguns eventos, tem parceiros como o Valor Econômico, outras publicações. Eles têm o prêmio ABERJ, que acontece todo ano, reconhecendo as melhores práticas no setor de comunicação. E aí eu fui trabalhar lá. No começo eu trabalhava mais na área de cursos, ajudando a divulgar esses cursos, a construir a grade, o conteúdo desses cursos, divulgá-los nas redes. E depois eu fui para o pilar institucional. Então eu ficava responsável pelos conselhos da empresa e alguns eventos. E aí, durante esse período na área institucional da ABERJ, eu tive a oportunidade de participar de alguns eventos bem legais, e um desses eventos foi um evento na Alemanha, que eles tinham uma rodada que chamava Brazilian Corporate Communications Day, em que eles iam para outros países, mostrando como empresas que eram nativas desses países tinham que adaptar a comunicação para trabalhar no Brasil. Então, quando eu fui para a Alemanha, por exemplo, a gente levou executivos da Volkswagen, da BASF, da Bosch, de empresas que são originalmente alemãs, mas que atuavam no Brasil, para falar um pouco sobre como era feita essa parte de comunicação no Brasil. E aí, quando eu saí da ABERJ, eu fui para a Natura, e fui contratada para ser responsável pelo conteúdo de um blog que eles tinham para as consultoras, e foi a partir daí mesmo que eu comecei meu caminho no marketing, bem focada no digital. E tudo que eu fui aprendendo assim na prática e buscando, né, com o conhecimento teórico quando necessário, pontualmente, em algumas coisas que eu tinha mais dificuldade. Mas o meu caminho no marketing, na publicidade começou aí, começou meio que com a mão na massa. E depois de um tempo trabalhando no blog consultoria, eu me tornei responsável por 3 categorias dentro da empresa. Então eram as categorias de maquiagem, rosto e cabelos. Eu cuidava das 3. E em 2019 eu decidi me mudar aqui para Campo Grande, porque o meu noivo é daqui. A gente se conheceu na faculdade, em Londrina, e aí depois disso a gente ficou nessa de cada um ir para um canto. Ele foi para São Paulo, eu fui para Araçatuba, e quando eu fui para São Paulo ele voltou para cá, e aí via nessa ponte aérea.
até que a gente cansou e eu tomei a decisão de vir para cá, porque eu queria diminuir um pouquinho mais o ritmo de vida, mas eu não consigo diminuir muito o ritmo de trabalho. Então, quando eu vim para cá, eu tomei a decisão de passar para o outro lado, que foi quando eu resolvi trabalhar em agência. E aí, logo que eu cheguei, eu entrei em contato com o pessoal da 8020 e fui convidada para trabalhar com eles, então passei um tempo lá e depois vim para a Bebop. Eu já estava namorando a Bebop há um tempo e acabou dando certo de ser convidada para vir trabalhar aqui, então desde o ano passado eu estou na Bebop. Aí, falando um pouquinho mais de planejamento, eu coloquei uma frase aqui, né, que pode parecer um pouco óbvia, mas planejamento é um processo, né? A gente tem alguns modelos que a gente vê por aí, algumas teorias que explicam o que é o planejamento, mas por mais que a gente meio que já tenha um mapa mental de onde ele vai começar, para onde ele vai, ao longo desse planejamento, de todas as etapas dele, né, para você chegar no objetivo que você quer, vão aparecendo novas coisas e às vezes isso muda a rota. Então eu costumo falar exatamente que o planejamento é um processo. E por menor que seja ou maior que seja um job ou uma campanha, um projeto, você precisa planejar. Pode ser um plano pequenininho ou um plano grande, mas você vai ter que planejar. Então, eu falo que o primeiro passo é ouvir, sempre, né? Eu gosto sempre de começar o planejamento por uma conversa com o cliente. Jogo algumas perguntas, mas é o momento de escutá-los mesmo, e muitas vezes algumas coisas que eles começam a dizer vão conduzindo para outras coisas que você descobre, e é a hora de absorver mesmo, de escutar tudo que eles têm para contar, quais são as dores, as necessidades, a história dessa empresa, onde eles querem chegar, como eles se enxergam, qual é a importância do que eles fazem, né, para eles. Por que eles estão procurando uma agência ou alguém para cuidar do marketing, da publicidade, das campanhas deles, porque eles sentiram essa necessidade. Então, escuta tudo, anota tudo, e aí traz para dentro de casa, e aí chega o momento de estudar tudo isso, né? Então, eu costumo falar que aqui a gente começa a destrinchar, começa a abrir tudo que esse cliente falou para a gente, as hipóteses, né? Então, se ele se enxerga dessa forma, é porque a percepção deles é essa, mas será que é isso mesmo? Vamos conversar com outros colaboradores, vamos conversar com os clientes deles para ver se essa percepção está correta. Aí você começa a analisar tudo isso e perceber quais são os passos do plano que você vai ter que montar. Então, ali você já identifica, por exemplo, eles têm um problema de imagem, as vendas estão caindo, as pessoas não conhecem essa empresa, eles querem se posicionar como um novo público, hoje em dia eles só fazem mídia off ou só fazem digital, o que a gente vai propor, o que a gente tem que analisar, aí começa a esquematizar mesmo como que vai ser esse plano, né? E aí, geralmente, ele parte de uma análise do cenário, né, onde está, para depois ir para o plano de ação. Então, aí define o objetivo, e mais importante que definir esse objetivo é como ele vai ser conquistado e como ele vai ser mensurado. É muito normal, quando você pergunta o objetivo para o cliente trazer, assim, 10 objetivos, né? Tudo é importante, tudo eles querem, mas é muito imprescindível, assim, para o trabalho que a gente consiga chegar em um objetivo maior, né, para poder perseguir isso e depois conseguir mensurar se foi efetivo o planejamento depois que foi implementado ou não. E aí, a gente começa o plano de ação por período e o que é necessário para pôr cada uma dessas ações em práticas. Então, você parte do como estamos hoje para onde queremos chegar, né, que é o objetivo, e aí como isso vai ser feito. Então, aqui você começa a defender tudo que você acredita que faça sentido para o cliente, para ele chegar onde ele quer, né, desenhar a estratégia de redes sociais, se for uma pessoa que quer uma presença digital, se é uma marca que precisa ser reconhecida nas redes,
se ele quiser um e-commerce, se ele tiver que lançar um aplicativo, ou se é uma marca que é mais off, procurar ações de experiência na loja ou na cidade, o relacionamento com os clientes, como que isso pode ser feito. Começa a propor o que esse cliente vai fazer e quando essas coisas aconteceriam, né? Então, é muito importante aqui porque, digamos assim, que é o momento em que você está com a faca e o queijo na mão. É você quem vai dar o direcional para o cliente de quando você recomenda que essas ações sejam colocadas em prática. E é muito importante que você considere a complexidade de cada uma dessas coisas para definir o prazo, porque é um prazo que você sugeriu, né? Os briefings do dia a dia, geralmente, eles já vêm mais picadinhos com as datas certas, né? Tipo, ó, eu quero essa campanha no ar nessa data. No planejamento, é muito raro isso acontecer. Então, fica chato você propor um prazo para algo ser realizado e depois não conseguir colocar isso de pé nesse tempo. Então, analisar a complexidade de tudo que vai ser proposto para definir os prazos é muito importante aqui. E aí, depois que você apresenta esse plano para o cliente dá ok, ou pede milhões de ajustes antes de dar ok, chega a hora de implementar, né? Então, é aí que o trabalho vem para dentro da casa, né? Que você vai ter que começar a executar, mobilizar todos os recursos, as pessoas, para poder demandar as ações dentro desse plano, e tem um longo trabalho também de acompanhar tudo que está sendo implementado para, caso alguma coisa esteja indo para um lado que não é o que você esperava, corrigir essa rota e depois garantir que o objetivo seja alcançado, né? E aí eu trouxe aqui algumas coisas que acabam acontecendo quando você está planejando, né? Que são coisas que não estavam no plano. A gente não pode acreditar 100% na percepção do cliente e também não pode tirar conclusões sozinhos, porque não necessariamente a gente é o público daquele cliente, é o cliente daquele cliente, e o cliente ele tem uma visão muito romântica, muitas vezes, do negócio dele, né? Porque, afinal de contas, é ali que ele colocou todo o esforço dele, é o sonho dele, né? Então, ele pode não perceber algumas coisas, algumas necessidades, algumas dificuldades da empresa. Por isso é muito importante você pesquisar, você ouvir mais pessoas dos mais variados perfis, para poder entender se as premissas que você tem sobre o cliente, elas estão certas ou não. E aí tem uma coisa também que é um Kinder Ovo, né? Às vezes, dentro de um plano, vai ter vários planos. Porque tem vezes que as ações, elas têm objetivos distintos e planos de ações tão diferentes que você precisa quebrar esse plano em dois. Mais para frente, quando eu for falar da minha experiência com a Natura, eu vou dar um exemplo disso para vocês. Esforço, é muito importante aqui você determinar qual é o nível de esforço que você vai colocar em cada coisa. Porque, às vezes, algo que é relevante para o cliente, quando ele vai falar assim para você de tudo que ele deseja, né, com o planejamento, não é necessariamente algo que vai trazer o resultado que ele espera. Então, você não pode colocar muito esforço, muito tempo naquilo ali, porque ele não vai trazer o resultado que é esperado. Então, tem que ter um olhar de medir mesmo o esforço para cada coisa. E aí, entra numa parte que é um pouco delicada do planejamento, que é a sugestão, porque muitas vezes a gente enxerga algumas oportunidades que o cliente não tinha demandado de início, né? Uma necessidade que não é percebida por ele. E aí é muito uma questão de sentir mesmo se tem abertura para você trazer algo que ele não pediu ou se melhor não. E na hora de apresentar também estar muito preparado, né, para como isso vai ser recebido pelo cliente. Se ele vai gostar, tipo, putz, não tinha pensado nisso, mas faz sentido, ou se ele vai falar, não pedi isso, não me interessa. Então, é uma coisa muito mais que no dia a dia, na conversa com o cliente, você vai sentindo até onde você consegue ir. E aí, aqui eu já entro um pouco no atendimento, que é uma vez que o plano passa para dentro de casa, né, e você vai executar ele,
E eu costumo falar muito que o atendimento, na verdade, ele não é só atender, ele é uma gestão de projetos. Porque, além de você fazer a parte do atendimento, que acaba sendo a interface com o cliente mesmo, com o dono da conta, você tem um trabalho dentro da agência de ligar todas as pontas que são necessárias para poder fazer rodar a estrutura que a agência montou para pôr cada projeto de pé. Então, juntar o time todo para fazer o briefing, garantir que todo mundo entendeu, organizar as agendas para poder fazer o acompanhamento das demandas, entender quais são os prazos e as dificuldades de cada time dentro, garantir que as pessoas estejam se conversando. Apesar da gente ser da área de comunicação, é meio básico dizer isso, mas a maior dificuldade que a gente encontra no dia a dia com o trabalho é justamente a falta de comunicação. Porque são muitas pessoas trabalhando ao mesmo tempo, desenvolvendo partes de um projeto que daqui a pouco a gente vai juntar lá na frente. E aí vocês que estão fazendo faculdade, né, todos nós que já fizemos também faculdade, a gente tem aquela brincadeira, né, do trabalho, de cada um faz sua parte e no final a gente junta, e isso nem sempre dá certo. Então, ao longo do processo, você tem que acompanhar, você tem que juntar, você tem que ver se faz sentido para o trabalho conseguir ser entregue de uma forma que faça sentido para o cliente, né, não só para vocês. Aí, falando um pouco do atendimento, a principal questão para mim do atendimento é o relacionamento. E aí é entender que você não tem só um cliente, o seu cliente não é só o dono daquela conta, o relacionamento com a interface dessa conta, ele é tão importante quanto o relacionamento com o time. E aí entra um pouco de gestão de pessoas também, de você entender o ritmo de cada um dentro da conta, o papel de cada um, as pessoas têm personalidades diferentes, tem o criativo que é um pouco mais introspectivo, que ele gosta de tempo, de calma para criar, tem a pessoa que já vai melhor se tiver todo mundo discutindo e provocando. Então, você tem que ter muito essa percepção de como cada pessoa estimular na hora certa, cobrar no tom certo, na intensidade certa, garantir também que essas áreas estejam conversando, porque às vezes a criação está pensando numa coisa que não é executável pelo time de produção ou pelo time de mídia dentro do prazo que você tem para entregar o projeto. E aí você não pode simplesmente deixar rolar e apresentar isso para o cliente depois, porque você frustra o cliente, né? Se você apresenta uma ideia incrível, o cliente compra aquela ideia e depois você não consegue fazer. Então, é muito importante que todo tempo você faça esse acompanhamento, né? Olha, mas você conversou com o time de produção para ver se isso é viável mesmo, para ver se a gente consegue fazer isso ou não dentro desse prazo. Essa arte que você está pensando, eu não sei se vocês já tiveram bastante contato com isso de produção, mas quando eu passei para o lado da agência, foi algo que eu tive que aprender, assim, que eu não tinha ouvido falar muito na minha experiência de Natura, principalmente porque eu era muito digital. Mas coisas do tipo faca de material, acabamento de material, abriu um universo paralelo, assim, para mim, sabe? E aí você vê que as coisas são muito ligadas, sabe? O DA, às vezes, faz uma coisa que aí, quando chega na hora de produzir, exige uma faca muito específica, que aí vai encarecer horrores a produção daquilo, então não dá certo. Aí, da mesma forma, depois a gente propõe uma estratégia ali de digital com influenciador e isso, aquilo, e chega na hora de mensurar se isso foi efetivo, não tem como. O time de performance não tem como medir isso e dizer para você, olha, não, deu certo, foi um sucesso ou não foi. Então, durante todo o processo, é muito importante estar todo mundo conversando. E eu, quando eu vou fazer briefing, quando eu vou fazer brain com o time, eu chamo todo mundo. Eu chamo o time de produção, eu chamo o time de media off, o time de performance, o time que pensa as estratégias de digital, o diretor de criação, e muitas vezes eu coloco o time de criação inteiro na primeira conversa. Mesmo que a gente ainda não saiba quem vai pegar o job mesmo, né? Porque aqui, na conta do compra, a gente tem uma equipe dedicada, né? Uma equipe exclusiva que só trabalha para o compra. Então, a gente vai dividindo os jobs entre essas pessoas. Mas eu gosto muito de, quando entra um job, contar sobre o job para todo mundo.
Porque às vezes é uma dupla que vai executar, mas outra pessoa dá uma ideia legal, ou no meio do caminho surge um outro job que aí eu tenho que deslocar essa dupla, as outras pessoas já estão por dentro do que era aquilo, né? Então eu não tenho o trabalho de colocar todo mundo na mesma velocidade de novo, porque todo mundo já ouviu falar daquele projeto. E aí, saindo aqui um pouquinho dessa parte de relacionamento, gente, se alguém tiver alguma pergunta, alguma consideração, pode ir me interrompendo para falar, tá? Não tem problema nenhum. Guardando todas para o final. Então tá bom. Aí aqui, saindo um pouco dessa questão do relacionamento, eu entro na parte do briefing, e eu costumo falar que sem briefing não tem trabalho. Pode parecer básico, mas é que assim, gente, às vezes na cabeça do cliente, o briefing feito não é o briefing que a gente precisa para começar a trabalhar. Muitas vezes ele vem incompleto, ele vem confuso, ele vem incorreto. Então, o que eu gosto de fazer, na verdade, é pedir para o cliente explicar qual é o problema dele, qual é a necessidade dele. Porque também já tive cliente de chegar pedindo exatamente o que ele quer. Você me entrega uma campanha assim, com tantos posts assim, assado, eu quero um carrossel, eu quero esse influenciador, eu quero um outdoor assim, assado. Ele fala o que ele quer receber, os entregáveis, ao invés de passar qual é a necessidade dele. E aí você tem que fazer todo esse caminho inverso. Falando, na verdade, fala para mim, por que você precisa disso? O que está acontecendo? Qual é o seu objetivo? Quanta grana você tem? Quanto tempo você tem para executar isso? Porque aí eu vou levar isso para dentro da agência e nós vamos pensar juntos numa sugestão para você. Óbvio, acata, né, o que ele diz, por exemplo, às vezes eles passam, eu gosto desse influenciador, eu gosto dessa pessoa, você faz uma análise, vê se faz sentido, se não faz, sugere outros, defende, porque tudo que é muito bem argumentado com o cliente não costuma ter problema, mas é muito difícil um briefing vir certo. Então, depois de um tempo apanhando com isso, eu fiz um modelinho de briefing meu, assim, que eu gosto muito de usar, e aí, mesmo na conversa com o cliente, às vezes não necessariamente dá tempo do cliente preencher esse modelo para mim, às vezes é uma coisa mais urgente, um briefing que surge numa reunião presencial, numa conversa, mas aí depois eu preencho o documento e mando para eles para falar, olha, é isso mesmo? Eu entendi direito? É isso que você precisa? Valida aqui para mim? Porque se você não tira essas dúvidas, você corre muito risco de começar a trabalhar errado, em cima de uma coisa que você achou que você entendeu, e quando você está com a entrega pronta para o cliente, depois de passar, sei lá, semanas de trabalho de todo mundo, o cliente fala, putz, não era bem isso, era mais simples, ou era mais complexo. Então, não pode ter vergonha de perguntar, gente, desculpa, eu não entendi, tira essa dúvida aqui para mim, mas isso aqui tá estranho, é isso mesmo? Então, assim, não tenha medo de falar para o cliente que não entendeu, ou que não tá certo, ou que você precisa de mais informações. E aí o debrief, ele é quase tão importante quanto o briefing, né? É o que eu acabei de falar. Depois que o cliente faz esse briefing, que você traz ele para casa, você olha para ele, organiza, para e pensa, ok, então é isso aqui que ele quer, devolve isso para ele, fala, eu entendi que é isso aqui que você quer. É isso mesmo? Posso começar a trabalhar? E aí, só a partir do momento que ele dá ok, você entra com o job para dentro de casa. E muitas vezes, para fazer esse debrief, vale já chamar a parte da equipe. Porque, às vezes, a sua dúvida como atendimento não são as mesmas dúvidas das equipes de criação, de produção, de performance. Para eles, vão surgir outras dúvidas, né? Eu tenho que usar tal cor, mas eu tenho que usar aquele mesmo KV daquela outra campanha. Eu posso criar uma coisa nova ou eu tenho que seguir esse guide aqui deles? Tem grana para fazer uma ação ou não tem? Porque eles pediram só um negócio digital, mas seria legal se a gente também fizesse isso aqui lá na loja. Então, compartilha com o pessoal também esse briefing antes de fazer o debrief para o cliente, porque provavelmente vai enriquecer essa devolutiva para o cliente de informações, de dúvidas que você precisa sanar. Organização. Eu sou meio neurótica com organização, assim, eu sempre fui muito organizada desde criança, então eu fui bolando, tipo, métodos de me organizar desde das menores coisas do dia a dia, assim, até as coisas de trabalho, então eu não tenho muita dificuldade com isso.
mas tem muita gente que é mais perdido e que não consegue métodos, né, de organização. E com o volume de coisa que a gente tem quando a gente é atendimento, é muito importante estar organizado. Mesmo porque, geralmente, o cliente não é organizado. Então, se você se organiza, você obriga o cliente a se organizar. Uma vez que você está com os seus processos, com os seus fluxos bem desenhados, não tem como o cliente correr disso de ser bagunçado, né? E no começo é até muito difícil, eu diria que a parte mais difícil de quando você pega um cliente novo é entender ele, entender o ritmo, ver como que você vai desenhar esses processos, esses fluxos junto com a equipe, os prazos das coisas, as recorrências, mas é muito importante desenhar, testar, pegar feedback do time, olha, tá funcionando assim para vocês, não tá, o que vocês precisam do meu lado, que eu mude com o cliente, porque até pegar o ritmo e entrar num processo que funciona tanto para você quanto o cliente vai um tempo. Não vou falar que é fácil, mas junta o time, desenha esses processos. Às vezes, assim como eu falei do planejamento, é necessário processos diferentes para as mesmas coisas. Eu uso, por exemplo, um processo diferente para o Oizon do que eu uso para campanhas grandes aqui. Os prazos são diferentes, o modelo de briefing é diferente, as etapas aqui dentro, junto com o time, são diferentes. E aí eu tenho vários outros sisteminhas, assim, para organizar as coisas. Então, eu não sei se alguns de vocês já trabalharam com o Trello, mas o Trello, de uns anos para cá, muita gente tem usado ele. É um sistema de organização que nada mais é do que uma visão Kanban, né, de gestão de projetos, que você consegue entrar ali e visualizar numa grade tudo que está acontecendo, com cada pessoa ao mesmo tempo, com prazo, as etapas passando, né, uma após a outra, na entrega do job. Então, o Trello é uma ferramenta que a gente usa muito aqui dentro, com a equipe, e aí tem vezes que dá para você usar o Trello também com o cliente, para acompanhar essas demandas junto com o cliente, tem vezes que não dá. E aí eu tenho também algumas planilhas de status com o cliente, que eu consigo dar visão para ele de tudo que está rolando ao mesmo tempo, com um prazo macro de cada coisa, porque quando ele vem pedir para colocar mais um job ou para preparar alguma coisa, eu já tenho aquilo ali pronto para poder negociar com ele, né? E não ter problema. Então, é muito importante você criar essa recorrência, essa organização, ter 1, 2 reuniões por semana com o cliente para bater o status de tudo, para tirar as dúvidas, para pegar novas demandas, para conversar sobre as coisas. E quando a gente está organizado, a gente consegue se antecipar também, né? A gente acaba dando um passo à frente do cliente, que eu acho que é o que garante o sucesso, assim, de um atendimento, sabe? Porque se o atendimento ele for muito passivo, ele só ficar esperando o cliente passar as coisas para ele, uma hora o cliente vai surpreender ele ali, né? Achando que está fazendo um trabalho melhor do que o atendimento. Então, se você se organiza, se você consegue puxar as coisas, você se antecipa ao cliente e para ele isso é uma surpresa boa, né? Porque aí você começa a puxar ele para trabalhar ao seu favor, né? A pensar novas coisas, a antecipar os planejamentos deles, a pensar um pouco mais adiante do que o dia a dia, porque acaba que o cliente, na loucura dos dias, ele é muito imediato, né? Ele não consegue olhar um pouco mais para frente. E aí, se você se organiza, você tem tempo para respirar, para olhar isso e para antecipar problema também, né? Porque quando acontece, acaba desestabilizando toda a fila de job, o dia a dia que você tem. Então, se você está um pouquinho adiantado, isso não te afeta tanto. E aí já entro nesse último tópico, que é uma coisa que é bastante delicada na rotina do atendimento, que é a priorização. E aí eu costumo falar que se tudo é urgente, nada é urgente. E muitas vezes para o cliente, tudo que ele vai te passar é urgente, principalmente se você tem mais de um ponto de contato dentro do cliente, porque aí cada pessoa ela só vê o seu filho, né? Para aquela pessoa, o filho dela é o mais importante. Então, assim, faz o meu primeiro. Aí o outro vai vir, tipo, não, faz o meu primeiro. Aí o outro, não, faz o meu primeiro. E quando você vê, você está com 10 demandas, todas com o mesmo prazo, e as pessoas lá dentro, uma não sabe da demanda da outra, elas não querem saber. Então, é muito importante você
ter essa organização, para poder dar visibilidade para o cliente da fila de jobs, de tudo que está acontecendo ao mesmo tempo, do prazo de cada um, para poder negociar prazo. Não pode ter medo, assim como não pode ter medo de perguntar para o cliente, não pode ter medo de negociar prazo. Porque é muito melhor você ser sincero com o cliente, virar para ele e falar, ó, esse prazo aqui não é viável, isso aqui eu não vou conseguir. Ou então, para conseguir isso aqui, eu preciso que você tire outro job da minha fila, dê mais prazo em outra coisa, do que falar que você consegue e aí estressar a sua equipe internamente e, no fim das contas, não conseguir fazer uma boa entrega. Então, é melhor falar logo, com antecedência, que não vai dar tempo, e deixar na mão do cliente essa decisão do que ele vai priorizar, o que ele vai pausar. Não tome você essa decisão, sabe? Tipo, esse job aqui é menor, ele pode esperar, então eu tiro esse para pegar aquele outro. Não, dá visibilidade para o cliente e deixa essa decisão na mão dele. E aí, óbvio que tem vezes que você precisa dar aquela flexibilizada, assim, né? Tem vezes que a fila tá ferrada, que tem muito trabalho acontecendo, muita coisa grande, que a equipe tá toda ocupada, mas o cliente vem te pedir uma coisinha micro, assim, que ele não vai conseguir resolver sozinho. E que você sabe que aquilo não tem muita importância, mas às vezes lá dentro da empresa tem alguém pedindo isso que você nem imagina. E aí o cara tá pedindo a sua ajuda. Então, nessas horas, ao invés de apelar para isso de tipo, olha aqui a minha fila, eu vou ter que parar uma coisa para encaixar, é mais fácil você chegar na sua equipe e falar, cara, eu sei que vocês estão ferrados aí, mas eu tenho um job aqui, dá uma olhada e me fala quanto tempo você demoraria para fazer ele? 40 minutos? Tá bom. Eu para 40 minutos para me entregar isso aqui, eu seguro esse seu outro job com uma outra pessoa, ou você pode me entregar ele um pouquinho depois do horário, amanhã você chega mais tarde, negocia dentro mesmo para poder liberar isso. E aí é muito importante também, já aproveitando para falar um pouquinho disso, que você evite determinar sozinho qual é o tempo que a equipe demora para fazer isso. Porque, às vezes, a gente imagina, principalmente com criação, que um job é simples de fazer. É só um ajuste, é só uma faixa que eu pedi para essa pessoa fazer, é só um post, mas a gente não tem noção da complexidade das coisas, né? Só quem executa aquilo ali é que tem noção da complexidade. Com produção, então, isso piora, sabe? Porque são trabalhos grandes, dependem de vários fornecedores, a criação ainda depende só da pessoa que está ali. Mas para produção depende de fornecedor, de prazos, de material, de envio, muitas vezes, né? Coisas que a gente manda produzir fora e tal. Então, tem algumas coisas para as quais você já sabe o tempo necessário, né? Eu costumo fazer também nesse meu processo de organização uma tabelinha de SLA, que são os prazos mínimos para as coisas. Tipo, um post simples é um dia. Um outdoor são 3 dias, tem que entregar com quantos dias de antecedência para o veículo publicar. Então, tem coisas que você já sabe, mas tem coisas que não, e às vezes você imagina que é uma coisa simplesinha. Quantas vezes eu já ouvi do cliente, né? Tipo, faz esse ajuste aqui na legenda desse vídeo e já pode liberar. E aí dá, sei lá, 40 minutos, 1 hora, o cliente fala, nossa, mas cadê? Não acabou ainda. Então, é muito importante também dar essa possibilidade para eles. Você falou, não é assim, depois que finaliza o vídeo, depois que você valida o vídeo, a versão que você valida, ela não é em alta, né? Então, você tem que finalizar, você tem que renderizar, leva mais um tempo. Então, tem que estar bem alinhado com o seu time de criação para saber o prazo real que as coisas levam para ser feitas, para poder defender isso com o cliente e para não estressar o seu time também, comprometendo a fila deles, achando que os trabalhos levam mais ou menos tempo para ser feitos do que eles realmente precisam. Aí aqui eu já entro um pouquinho na minha parte da minha experiência. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta sobre o dia a dia, do que eu falei até agora. Eu ia falar justamente para você contar uma experiência de algo que deu muito errado, algo que deu muito certo. Tá. Puxa a ficha aí, Mayara. Eu vou passar, então, um pouco aqui pela experiência. Eu vou passar, então, pela experiência, e aí eu vou falando algumas coisas, dessas que deram certo, outras que deram errado.
Como eu falei para vocês, quando eu comecei na Natura, eu era responsável por conteúdo digital, né? Então eu entrei para cuidar do blog das consultoras. Logo que eu cheguei lá, eu fiz um trabalho de planejamento bem curto, bem simples, mas não deixa de ser um trabalho de planejamento. Fui olhar a grade, todos os assuntos que eram importantes para essas mulheres, como era a jornada de acesso delas no blog, qual era o tipo de dúvida, de comentário que surgia nas postagens e tal, e repensar essa grade. Então, aí eu comecei a encarar isso como um papel editorial mesmo, né, de pensar quais conteúdos faziam sentido para a empresa e para o cliente, que no caso eram as consultoras. Então, eu via que, por exemplo, no início da semana o blog tinha muito mais acesso, no fim da semana elas davam aquela desacelerada, né. Então, nos primeiros dias da semana eu entrava com os conteúdos que eram mais fáceis, assim, digamos, para elas se empolgarem para passar pedido, né. Então, contava quais eram as novidades da revistinha, que produto que estava com desconto, o que tinha de promoção imperdível, qual era um lançamento super legal, um produto que a gente apostava que ia vender muito e tal, e ia instigando elas nesse sentido. Na quarta-feira, eu trazia um conteúdo um pouco mais voltado para a gestão do negócio delas. Então, dicas de cursos que elas podiam fazer, ensinar como fazer estoque, treinamentos, as agendas dos próximos encontros, como organizar, tipo, essa parte financeira, né, reinvestir no seu próprio negócio. Então, ia mais para esse tipo de informação. Aí, quando chegava mais para o fim da semana, como elas já estavam um pouco mais relaxadas, aí eu entrava com um conteúdo um pouco mais institucional, né? Então, falava dos projetos sociais da Natura, do Natura Musical, dos projetos culturais, um conteúdo que não era voltado para o negócio, né? Que era mais para ela relaxar. E aí, isso foi dando super certo, o volume de acessos do blog quadruplicou, assim, durante o período que eu comecei a cuidar. Eu fui chamada para cuidar dos sites também. Então, aí começou um papel editorial um pouquinho mais pesado, porque a Natura trabalha com ciclos, né? Que é o tempo que dura cada uma daquelas revistinhas que você costuma ver para comprar os pedidos, né? Os produtos. Cada revistinha dura 15 ou 21 dias. E as regiões no país, elas entram em épocas diferentes. Então, tem vezes que tem 2 ou 3 ciclos abertos ao mesmo tempo nas diferentes regiões. Então, isso para o site tinha que ter 3, 4 caras de acordo com a região que a pessoa acessava. Então, tinha um projeto muito grande, um processo muito grande de planejar todo esse conteúdo, o que era mais importante para vir no topo desse site, né, o que vinha mais para o final, e organizar a troca disso ao longo do tempo, com a produção dos textos, das fotos, tudo isso. E aí, uma coisa que eu falei ali na parte do planejamento, né, que é essa imersão, que eu sempre acredito muito que para falar com o cliente, você tem que saber o que o cliente quer ouvir. Então, foi aí que eu decidi me tornar uma consultora da Natura, né, para poder viver no dia a dia o que essas mulheres viviam, para poder saber quais eram as dores, as dificuldades delas. E aí eu me apresentava para elas como uma consultora, e isso fez muita diferença, né? Eu ia nos encontros, conhecia elas pessoalmente, podia fazer parte do mundo delas para poder conversar com elas de igual para igual. E aí, disso, uma experiência muito legal que eu tive foi quando eu fui para o Pará, a fábrica de sabonetes da Natura é no Pará. Todos os sabonetes são feitos lá. E é um ecoparque, uma fábrica lindíssima, muito sustentável. Tudo isso que a Natura fala sobre sustentabilidade é verdade, viu, gente? Não é mentira. É uma empresa muito séria. E aí eu fui convidada pela empresa para ir para lá. E eu fiz um blog e convidei as consultoras para fazerem essa viagem virtualmente comigo. Então, todo dia eu ia nas comunidades que extraem os ativos, na fábrica, conversar com as pessoas, e fui fazendo como se fosse um blog dessa viagem e compartilhando com as consultoras. Aproveitei também para ir nos encontros com as consultoras de lá, conhecer a realidade delas, porque a gente tem muito a tendência de pensar que todo lugar do Brasil é que nem o nosso centrão aqui, né? E aí, quando eu cheguei lá e vi que tinha gente que pegava barco para ir nos encontros, que não tinha internet, então era
a gerente regional que passava os pedidos de todas as consultoras daquela reunião, porque daquela região, numa lan house. Aí você começa a entender a realidade de cada um, né? E isso é muito importante também para o trabalho, porque uma coisa que dá certo quando você atende um cliente nacional, né? Para uma determinada região, não dá certo necessariamente para outra. E aí aproveito até para contar algumas curiosidades desse tipo de coisa. Campanhas que a gente fazia, por exemplo, que ia para o Nordeste e que os termos usados lá eram outros. Teve uma campanha de maquiagem que eu fiz que falava põe para fora as suas cores. E aí depois a gente descobriu que lá no Nordeste o pessoal fala bota, né? Não fala põe. E aí a campanha não ia legal lá porque não familiariza com eles, né? Outra coisa, quando a gente começou a fazer campanhas para a América Latina toda, né? Que era a Natura Latam, que tinha Chile, Argentina, México. A gente, como vocês podem ver, a diversidade de casting nas campanhas da Natura é muito grande, né? Tem pessoas negras, tem pessoas de várias raças, de vários tipos de corpo, muito diverso. Para lá não funcionava. A América Latina não aceita modelo com uma cara, tipo, mais brasileirona, assim, sabe? Eles têm aquele padrão de beleza meio plástica, estranha, e não aceita a beleza real. Então, tudo isso a gente tinha que adaptar, e às vezes você só descobria depois que a campanha estava rodando. Por mais estudos que você faça, né? Às vezes tem coisa que simplesmente começa a rodar e vê que não dá certo, e depois você vai descobrir o porquê. Aí, aqui eu vou falar um pouquinho mais de quando eu assumi a parte de maquiagem, rosto e cabelos, né? Eu fui convidada para ir para essas categorias porque a Natura tinha um desafio muito grande de rejuvenescer a marca. É uma marca que é identificada pelas pessoas como uma marca antiga, e ela, de fato, é uma marca muito antiga, né? Mas que as pessoas não percebiam como uma marca de beleza. Muitas pessoas só lembram da Natura por conta dos perfumes, dos sabonetes, mas não pensam na Natura quando pensam em maquiagem, quando pensam em produtos para skincare, para produtos de cabelo. Então, o meu desafio era justamente esse, era rejuvenescer e fazer com que as pessoas reconhecessem a Natura como uma marca de beleza. E essas 3 categorias elas formam o que eles chamam de core beauty, que é justamente o que faz a marca ser percebida como uma marca de beleza. Aí aqui, todo esse meu trabalho começou por um planejamento. Eu reparei que a Natura fazia muito voo de galinha. O que acontece? Fazia uma campanha gigante, ficava um tempão sem falar nada. Fazia uma campanha gigante de novo, ficava um tempão sem falar nada de novo. E aí, isso não traz resultado, né? Então, quando eu fui fazer o planejamento, eu montei 2 planejamentos para rodarem paralelamente. Um planejamento que eram essas grandes campanhas, que eram os momentos em que a empresa tinha um grande investimento, que tinha um aporte de verba, mais espaço nos veículos, nos canais. Mas e no Vale, né? E quando a gente não tem essa grande campanha acontecendo, o que a gente faz? Aí eu fiz um planejamento paralelo, focado no Always On, que é você estar sempre em contato com o público, independente de ter a verba ou não. Então, quando eu fui construir esse Always On, eu listei todos os produtos que eram heroes da companhia, né? Produtos que não eram novos, mas que vendiam muito já, então as pessoas gostavam. Datas comemorativas, datas de oportunidade, do tipo Oscar, baile da Vogue, coisas assim, das quais a maquiagem, cabelo, rosto poderiam se apropriar para gerar conversa com o consumidor. Então, eu rodava esses 2 planejamentos paralelos, o planejamento grande das grandes campanhas, que tinha um esforço gigantesco, e o planejamento menor do Always On, que era estar sempre ali em contato com o público, conversando sobre os assuntos que o público gosta, né? E aí, pensar nesse marketing 360, a categoria de maquiagem, especificamente na Natura, quando eu trabalhava lá, ela era só digital, ela não tinha verba para off. Mas, muitas vezes, surgia, ao longo do processo de briefing, de discussões de campanha, oportunidades e ideias de como essa campanha poderia ir para o off de um jeito legal. Então, muitas vezes, a gente conseguia, né, emplacar alguma outra ação off, dentro da campanha que fazia sentido. E também pensar em todos os pontos de contato da marca com o consumidor, porque apesar de ser uma marca que a gente usava muito no digital, eu tinha a revista, que era a revistinha das consultoras, que é uma grande plataforma de comunicação com o público, né?
Eu lembro que na época tinha 1,5 milhão de consultoras, imagina o tanto que essa revista não circulava, né? Sendo que cada consultora tem, sei lá, 2, 3 revistinhas. Depois, a Natura abriu as lojas, então, assim, como levar isso para as lojas também? Então, pensar todas as estratégias que eu ia fazer de forma integrada. Uma grande dificuldade que eu tive logo no início é que as produções, elas eram muito voltadas para o off. As fotos que eram tiradas dos lançamentos, eles eram pensados para a revistinha do Natura, eles não serviam para mim no digital, né? E mesmo quando o formato servia, o tratamento às vezes não era o ideal, então a gente tinha um pouco de dificuldade. O que eu comecei? Um trabalho de convencimento, né, do pessoal que era responsável por esse clique da revista, da gente poder participar desse clique, de estar lá. Aí eu lembro que eu pedi para o meu chefe na época para a gente comprar um celular dos mais massas assim que tinha na época, para poder deixar na mão da agência que me atendia, para eles irem nos shootings da revista e produzir conteúdo exclusivamente para o digital. Então, fazer stories, mostrar bastidores, pegar uma fala ali do maquiador, pegar uma dica de aplicação do produto, porque a grande dificuldade de vender maquiagem quando a Natura não tinha loja é como é que as pessoas experimentam, como elas vão saber que isso vai ficar bom nelas, se elas não têm como experimentar a maquiagem, você precisa experimentar, né, para saber se fica bom. Então, o desafio para mim era isso, era através do digital fazer as pessoas perceberem se aquilo ia funcionar para elas ou não. Então, comecei a defender que a gente deveria trazer pessoas com diferentes formatos de boca para mostrar como que o batom fica em cada boca, em cada tom de pele, um conteúdo mais didático, como é que você escolhe a base, né, de acordo com o seu tom de pele. Eu lembro que a primeira vez que eu propus de fazer swatch, que é aquilo que as blogueiras fazem, sabe? Que passa o produto assim no braço, todas as cores do produto no braço e mostra, tipo, tudo que tem. A Natura achava aquilo um horror, assim, imagina, né? Que eu vou fazer isso com os meus produtos, passar ele de uma forma, assim, que não ajuda a construção de marca. Mas depois que eles percebem que funciona para o público e ajuda o público na tomada de decisão da compra, tudo isso muda. Então, a gente começou a produzir conteúdo exclusivo para o digital, a gente contratou um videomaker também para ir nesses shootings da revista para fazer outras pílulas de vídeo com dica um pouquinho mais produzidas do que as do celular, mas para poder ter a cauda longa, né, da maquiagem, do que a gente achava necessário para os públicos. E aí isso deu tão certo que a maquiagem da Natura, ela tem canais separados da marca mãe. Se você for olhar, tem o Instagram Natura e tem o Instagram Maquiagem Natura. Tem o Facebook Natura e o Facebook Maquiagem Natura. Tinha o blog, né, Adoro Maquiagem, tem o canal do YouTube, de tanto que funciona. É um volume de conteúdo muito grande e um público que é um pouco diferente do público da marca mãe. Então surgiu essa necessidade de separar as redes, né? E aí, cada canal com seu papel muito bem definido, porque um erro que a gente costuma ver no digital é fazer o mesmo conteúdo para todas as redes, né? E isso não funciona. Então, pensar qual era o papel do Facebook e fazer os conteúdos específicos para eles, Instagram a mesma coisa, Pinterest a mesma coisa, e sempre pensar também no senso de oportunidade que você tem com cada uma dessas coisas, né? Toda a minha trajetória na Natura foi muito marcada por inovação, porque eu sempre estava em contato com os parceiros, né? Tinha um relacionamento muito bom com o Facebook, com o Instagram, etc. Então, eu ficava provocando eles, tipo, quando que eu vou poder lançar o filtro da Natura? Né? Eu brincava, tipo, a Kylie Jenner já tem o filtro dela, por que a gente não pode ter o nosso? E aí eu lembro que eles falavam, quando vocês tiverem o mesmo tanto de seguidores que a Kylie Jenner e tal. Então, mas de tanto que a gente insistia nessas coisas, sempre rolava. Então, consegui muitas conquistas de ser a primeira marca que usou o PIN Code, que era um QR Code específico do Pinterest. A gente conseguiu colocar isso nas lojas, nas revistas. Então, o conteúdo ficou um pouco mais interativo, as pessoas conseguiam saber quais eram os produtos que estavam ali naquele look pronto da modelo, né? Filtro de Facebook, a gente foi uma das primeiras marcas a fazer. Filtro do Snapchat foi a primeira marca de beleza a fazer. Muitos cases de Twitter, de Google também. Tem um projeto que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco, que é bem legal.
E tudo isso é muito desse feeling, né, de ter o senso de oportunidade, de ir atrás das coisas, de provocar, para poder fazer sair e ser pioneiro, porque isso, depois de um tempo também, ela abre caminho para várias outras ideias, né? Você faz uma coisa dessa, daqui a pouco você liga isso numa outra oportunidade. Quando a gente pensou o Pin Code, do Pinterest, por exemplo, não era uma coisa que a gente imaginava que fosse funcionar para as lojas, para as revistas, era uma coisa que a gente pensou primeiro que ia ser legal para o digital. E aí depois você vai vendo como isso se desdobra para os outros canais, e é bacana. Então, ter essa troca, né, e estar ligado às oportunidades, às tendências que acontecem, são muito importantes. Um desafio que foi muito grande na Natura também foi a questão de influenciadores. Quando eu assumi a conta, tinha um grande influenciador, e a gente sabe que influenciador é uma coisa que nos últimos anos, assim, sei lá, você não consegue falar em digital sem falar de influenciador, né? Mas é cada vez mais difícil achar influenciadores que façam sentido para a marca e que entreguem um conteúdo de qualidade para as marcas, né? Então, é uma responsabilidade muito grande, nós, como agência, quando a gente sugere influenciador para a marca. Porque, querendo ou não, essas pessoas, elas são pessoas, né? Elas estão sujeitas a fazerem alguma coisa no decorrer do tempo em que ela está ali representando a sua marca, que pode reverberar de uma forma ruim para a sua marca, né? Ou você pode também colocar uma grande expectativa, uma grande responsabilidade, achar que o influenciador vai resolver o seu problema e ele destoa da sua marca, né? Então, todo mundo que bate o olho ali vê que isso não é verdade, isso não vai trazer um resultado. E aí, quando eu entrei para cuidar de maquiagem, foi justamente o que aconteceu. Na época, a influenciadora da maquiagem Natura era a Camila Coelho, que eu não sei se vocês conhecem a Camila Coelho, mas ela já estava naquela época, ela já estava muito afastada da marca, sabe? Ela já não morava mais no Brasil, ela só usa artigo de luxo. Então, não era verdadeiro aquilo, né? Para uma marca tão verdadeira quanto a Natura, era muito esquisito ter a cara da marca ser essa pessoa. Então, foi uma briga enorme dentro da empresa para convencê-los a desfazer esse contrato e trabalhar com outros influenciadores que fizessem mais sentido. Aqui eu vou mostrar alguns cases para vocês. Essa foi uma campanha de faces, que era uma das 3 marcas de maquiagem da Natura. É a marca que é voltada para o público mais jovem e ela ia ser relançada. Então, ela ia ser relançada com um posicionamento mais jovem, né? E a campanha que a gente fez para ela era voltada para esse público mais jovem, com questões, né, sobre a vivência dessas pessoas, sobre suas personalidades, as suas maneiras. Também defender que o público masculino é usuário de maquiagem, né, não é só mulher que usa maquiagem. A gente fez essa campanha que chamava Quem é Você na Rua, e a gente acabou lançando e patrocinando essa hashtag no Twitter, e foi um case do Twitter, porque as pessoas super se engajaram para responder quem elas eram nas ruas, né, qual era a voz delas na rua. E aí, para essa campanha, a gente trouxe o que a gente chamou de gangue de influenciadores. Convidamos alguns influenciadores com perfis diversos para participar da campanha, e eles continuaram com a gente ao longo do ano inteiro, co-criando, junto com a marca, pensando conteúdos, oportunidades que pudesse trabalhar junto. Aí disso também a marca passou a patrocinar alguns festivais de música, porque música era um território importante para essa marca, então esses influenciadores, eles iam cobrir esses festivais junto com a gente, conversar com as pessoas, era bem legal. E aí depois a gente fez também uma série de tutoriais que chamavam tutoriais para não fazer em casa, porque essa marca, ela não é aquela marca que é uma maquiagem que você vai precisar gastar muito tempo ali, né? Que você faz a cobertura e precisa ter vários pincéis, e leva tempo e vários produtos. É uma maquiagem mais rápida, ágil, que você pega, passa, produtos multiuso, né? A mesma coisa que você passa no olho, você passa na boca. Então, a gente fez essa série de tutoriais para não fazer em casa, que eram situações aleatórias de pessoas fazendo tutorial. Tipo, você chega na casa de uma amiga, você está no elevador, enquanto o elevador sobe ali no espelho, você faz uma maquiagem, uma coisinha. E aí, assim, eu não sei se vocês já perceberam até agora, mas eu sou um atendimento que me meto muito na criação. Isso é uma coisa que nem sempre é bem aceita em todas as agências, né? Mas tem agência que valoriza muito isso, e a Bebop é uma dessas agências.
o meu processo, a minha troca com o time de criação é muito grande, né? De estimulá-los a buscar referências, de trazer referências, de discutir formatos e coisas. Então, é muito legal, quando você tem essa abertura, você ter esse papel de atendimento que está olhando para tudo que está acontecendo no mundo, para poder sugerir para a criação formatos legais, coisas bacanas, ideias que você acha que vão fazer sentido. Eu vou dar o play aqui no vídeo, então, para vocês darem uma olhadinha. Passar para a próxima aqui. Essa é bem rapidinha, era uma campanha que tinha todo início de ano, que chamava Mês Vermelho, era uma coleção de batons vermelhos, e aí teve um ano que a gente resolveu fazer uma campanha mais 360, então a gente fez alguns editoriais digitais com a Glamour, online, a revista Glamour, levamos anúncios e editoriais publicados na revista física mesmo, e aí a gente chamou uma influenciadora para fazer o editorial, mas a capa da revista Glamour ia ser a Camila Queiroz. E a gente quis levar ela também para o digital, para fazer um editorial digital, para ficar tudo cruzado. E aí eu lembro que quando a gente foi acertar esses últimos detalhes do editorial online com a Camila Queiroz, com a Glamour falou que a capa da revista já estava clicada. E aí eu falei, putz, uma pena, a gente pode dar uma olhadinha nas fotos e tal, e aí quando eu vi as fotos da capa da revista, a Camila Queiroz estava com um batom nude, né? E a gente ia lançar uma coleção de batons vermelhos. Eu falei, putz, não vai fazer muito sentido. E aí eu resolvi ser um pouco teimosa e falei, vamos perguntar para o pessoal da Glamour se eles não topam tratar a boca da Camila Queiroz na capa da revista e pôr um batom vermelho nela. Aí a Glamour ficou meio assim, mas falou, não, tá bom, a gente trata. Cobraram um valor a mais para isso, mas fizeram. Mas aí isso foi muito legal, porque a gente conseguiu esticar um pouquinho mais a campanha, porque aí a gente entrou com o argumento de, quer saber qual é a cor do batom que a Camila Queiroz está na capa da revista? Essa aqui é o batom da Natura. E aí foi tão louco que, depois quando a gente foi ver os resultados dessa campanha, no e-commerce da Natura, o segundo termo mais buscado no mês era Meu Vermelho, que não é o nome de um produto, né? É o termo da campanha. Ela reverberou tanto que as pessoas iam no site buscando pelo termo da campanha. Aí aqui em Movimento Maquiagem, esse foi um projeto muito grande, ele teve um planejamento gigantesco que surgiu de um estudo antropológico sobre o uso de maquiagem, né? Porque tem muita gente que tem preconceito com o uso de maquiagem, acha que as pessoas usam maquiagem para cobrir, para esconder alguma coisa, e a gente fez esse estudo antropológico para provar que é justamente o contrário, né? Que a maquiagem é uma forma de expressão. E ia ser uma campanha muito grande porque ela tinha que juntar as 3 submarcas de maquiagem num vídeo só. E são marcas muito diferentes entre elas, né? Faces, Aquarela e Una. Então, a gente conseguiu fazer uma campanha bem legal e depois dessa campanha surgiu uma oportunidade muito bacana de uma data de oportunidade que eu vou mostrar para vocês na sequência. Aí, essa daqui era o vídeo da campanha completa. Ao carnaval, o que é o que pode ser. Toda mulher, todo homem, todo mundo. Pode ser, pode ser. Em toda voz, em toda cor, em toda
toda parte. Pode ser! Toda beleza pode ser. Maquiagem natura. Aí, logo depois de gravar esse vídeo, seria a Parada Gay, em São Paulo, né? Então, o pessoal teve a ideia de fazer um recorte do vídeo para veicular na Parada Gay, que aí foi esse aqui, só com a drag do vídeo. A primeira vez que eu vi a mulher da minha vida não foi numa festa, não foi pelo aplicativo, não foi no trânsito. A primeira vez que eu vi a mulher da minha vida não foi trocando olhares no escritório, muito menos na fila de um cinema qualquer. A primeira vez que eu vi a mulher da minha vida foi no espelho. Isso era bem legal também. E aí, essa aqui foi uma dessas iniciativas que a gente teve de repensar influenciadores, como eu tinha falado para vocês. Foi um projeto que virou um case do Google, assim, porque a gente deu uma desconstruída na forma como se usava influenciador de maquiagem. Foi quando foi relançar uma das marcas da Natura, que era Aquarela. Nesse momento, a gente fez uma campanha de 1 ano, assim, foi um trabalho gigantesco para fazer toda a produção de conteúdo para ser usado ao longo desse ano de forma que fizesse sentido, né, e pensar em como não deixar a peteca cair durante essa campanha tão longa, quando que a gente ia entrar com cada uma das coisas. Foi um planejamento bem complexo. Aí, para essa campanha, a gente lançou um filtro do Facebook e fizemos esse desafio com influenciadores que se chamava Makeup Mashup, em que a gente convidava um influenciador que era de maquiagem com um influenciador que não tinha nada a ver com maquiagem, para eles se maquiarem juntos e irem falando sobre os produtos. Então, foram, acho que, umas 4 duplas de maquiadores. Esse daqui é a Nina Secrets, com a Malena, que é uma influencer de videogame. Ela é uma gamer. E aí, era muito divertido, assim, era gostoso o projeto, porque você percebia que elas estavam se divertindo para fazer aquilo ali, né? Foi bem bacana. Depois a gente fez um evento no Google conversando com todas elas. Foi muito legal. Aí eu vou passar esse aqui, é mais longo, vou passar rapidinho só para vocês verem, assim, como é que era. Hoje eu tenho uma convidada muito especial, expert em makes. Malena! Você precisa ir no canal de maquiagem. Oi, meninas, tudo bom? Brincadeira, Expert gente. em make mesmo. Hoje ela vai ser expert em makes. Eu vai se sou, tornar né? expert em makes. Exatamente, eu sou, gente. E aí era muito legal, porque elas iam conversando e a Nina ia ensinando para a Malena como maquiar, tirando as dúvidas, falando sobre cada um dos produtos. Então era muito engraçado, assim. E aí no final, estavam lá as duas maquiadas. E esse batom que eu escolhi, gente... E aí elas desafiavam uma outra dupla. Então a gente teve algumas outras influenciadoras para fazer esse trabalho também. Aí aqui é um resuminho, assim, só para vocês terem noção, assim, num período de 1 ano, do tanto de projeto que acontece. E às vezes você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Óbvio que esses daqui são os destaques, né? Tem muita coisa pequenininha que acontece no meio do caminho, mas é uma loucura, assim. Por isso que o planejamento é muito importante, para você ter noção de tudo que tem que ser executado, em que momento. E quando a gente fala de coisas que envolvem evento, então, aí quem já fez evento sabe que é um mundo paralelo, assim, sabe? Ele dá muito mais trabalho do que qualquer outra coisa. Você não tem muito controle quando é um evento. Então, é bem desgastante. Aqui também, alguns destaques, né? Então, um pouquinho daquilo que eu já falei para vocês, de inovação. Foi o filtro do Snapchat, a campanha de faces, o movimento maquiagem, aí aqui o pin code do Pinterest, que eu falei um pouquinho, o filtro do Facebook. E foi legal que o Facebook, eles têm um evento que chama Facebook Summit, que acontece todo ano, que eles levam várias empresas, várias pessoas para falarem sobre o digital. E aí o nosso filtro estava lá no evento. Eles nem contaram pra gente que eles iam colocar, foi uma surpresa. Aí tinha um celular gigante, assim, no meio do evento, com o filtro. Então, todo mundo que passava na frente
aplicava o filtro na pessoa e era muito legal. Aí aqui também, quando eu falei que, apesar da marca ser digital, a gente tinha algumas oportunidades de ir para o off, foi quando a gente relançou a Aquarela, né, que tinha todas as cores da sua beleza, então a gente levou para os pontos de ônibus em São Paulo, e aí, como era uma marca que falava muito sobre cor, a gente colocou luzes coloridas nos pontos de ônibus, né, para deixar a cidade mais colorida. E esse daqui foi um post que a gente fez para o lançamento de um batom que chamava Sheer, que era um post 3D, que ele, olhando assim, parece muito simplesinho, mas foi um inferno fazer isso na prática. Foi muito, muito, muito complicado. E aí entrava a mão da modelo, né, pegava o emoji que estava ali no texto de mentira do post e escrevia Sheer na tela, era muito legal. E uma pena só que logo depois disso o Facebook proibiu posts desse tipo, né, que simula a interface da própria publicação. Então, não deu mais para fazer coisas divertidas assim. Aí aqui, eu trouxe um pouquinho da minha experiência como atendimento aqui em Campo Grande, nas agências, né, e aí eu até tinha colocado aqui cada um no seu quadrado para falar um pouquinho do que eu já falei para vocês, que eu acabo me metendo um pouco na criação, e eu acho que essa troca é muito valiosa, me meto um pouco no digital também, então a gente como atendimento tem que estar sempre antenado para poder ajudar, né, os times internos nesse processo de criação e de estratégia, que às vezes dá uma esgotada mesmo, considerando o volume de coisas que a gente tem para fazer, né, às vezes é meio difícil. E aí alguns clientes que eu atendi aqui, eu atendi o Shopping Campo Grande, era bem focado em inovação e no conteúdo digital. Atendi a Águas Guariroba também, que já é um perfil de empresa mais voltado para prestação de serviços e relacionamento com o cliente. E hoje em dia eu atendo o Comper, né, que é bem voltado para posicionamento de marca e experiência. Quando eu estava no Shopping Campo Grande, esse foi um job que eu entreguei, que foi o Festival Degusta. Não sei se vocês puderam participar, mas foi um festival gastronômico que aconteceu durante alguns dias lá no estacionamento do shopping, foi bem legal, e como eu disse, evento é uma coisa muito complexa, assim, às vezes está tudo pronto, e aí chega lá no dia, você vê que está faltando coisa, tipo, putz, mas ninguém pensou para aquela placa ali do banheiro, aí corre para fazer isso, tipo, muitos imprevistos mesmo. Então, evento, quanto mais você puder antecipar as coisas, testar as coisas antes, montar antes, levar antes, melhor, menos pepino dá. Aí aqui mostrar um pouquinho de como foi, né, rapidinho. Foi em agosto de 2019, se eu não me engano. Alguém perguntou quando que foi. Aí aqui foi um de águas, né, que é mais institucional. Pessoal, olha que lindo isso aqui, 3.670
grupo de rede, lindo, tudo feito pela gente. Como é que tá indo, Pioneiros? Tá rolando captação direta do novo Poço do Pioneiros, irmão. Lindo, lindo. Obra para 22 bairros. A ampliação do sistema de tratamento de esgoto segue firme e forte por aqui também. Os novos reatores estão em fase final e já irão tratar 1.080 litros de esgoto por segundo. Eu adorei. Saiu aqui, ó, direto da torneira. É melhor que o meio ambiente. É mais saúde e qualidade de vida. Eita, pega! Só coisa boa. Águas Guariroba. Nossa natureza movimenta a vida. E aqui é um xodozinho, que foi a primeira campanha que eu entreguei com o Comper, que foi o Natal do ano passado, que ia dar 12 carros, né? Então, a gente fez uma campanha, uma carinha dessa família, que foi muito fofa, a gente desenvolveu os personagens de animação exclusivamente para o Comper, para esse vídeo, e ficou muito fofo, foi muito bonitinho. Foi um recorde, assim, de adesão na campanha. Depois deu um trabalho do caramba para fazer o sorteio com tanto cupom, trazer cupom de todas as regionais para sortear aqui. Mas foi muito legal. Eu vou passar esse aqui para vocês também. Essa história começa no primeiro dia de férias. Quer dizer, quase férias. Mas tem final feliz, pode acreditar. Tudo mudou quando minha mãe descobriu uma promoção incrível lá do Compre, que dá carro de presente. O dia do sorteio eu nunca e quando o nome do papai apareceu, que emoção! Foi o melhor Natal das nossas vidas. Natal dos sonhos Compre. E aí, assim, quando eu falo que é legal ser um atendimento que se mexe na criação e que participa de todos os processos com eles, é porque muitas vezes a gente tem que defender a ideia deles para o cliente. E se a gente não está no dia a dia com eles, se a gente não entendeu o esforço deles para chegar até ali, no que eles pensaram para construir aquilo, a gente não consegue vender essa ideia para o cliente, a gente não consegue defender. Então, é muito importante você participar junto com a criação, com a equipe toda, para poder justificar, para poder defender, para fazer os jobs lindos irem para a rua. E é isso que eu tinha para contar para você. Hoje, depois, tirar alguma dúvida fora daqui. Eu vou fechar aqui a apresentação para voltar a falar com vocês. Nossa, Mayra, eu estou aqui assim impressionada, quanta coisa, meu Deus do céu, nossa, muito bacana mesmo. Eu falo que, assim, o problema de Campo Grande, de Mato Grosso do Sul, é que a gente tem bastante a teoria, mas esses casos práticos, daquilo que a gente assiste, daquilo que a gente vê, das grandes marcas, né? É o que nos falta. A gente não tem esses cases que vocês nos trazem em lugar nenhum. Aí você... Então, quando a gente encontra uma profissional que, assim, consegue compartilhar praticamente, né, um tempo, às vezes 2, 3, 4 anos, né, numa apresentação, assim, eu, como professora, fico muito feliz, mas muito feliz mesmo para a gente ver, né, quanta coisa a gente pode estar fazendo, quanta coisa diferente, que às vezes a gente fica pensando, isso é lá, com pessoas, né, que tiveram talvez outras oportunidades. Não falo que não, que a criatividade, a gente precisa ser curioso, a gente precisa ser interessado, a gente precisa ler, a gente precisa escrever, né, e as oportunidades estão aí para todo mundo. Mas, nossa, eu fiquei assim... Feliz por você trabalhar em eventos, porque você vai dar uma palestra para mim na disciplina de eventos. Mas os alunos têm 10 minutinhos para fazer uma pergunta, porque 15h30 eu tenho que liderar a Mayara e vocês têm uma reunião com o professor Elton. Então, acho que umas 2 perguntas a gente tem um tempinho. Quem gostaria? O Eric levantou. Vamos lá, Eric. Eu tenho uma que é assim, eu tô coçando deles para me perguntar faz tempo, mas eu queria assistir toda a apresentação primeiro. Primeiramente, parabéns, seu trabalho é muito legal. Obrigada. Sim, trajetória incrível. Eu tenho uma dúvida, assim, que é muito recorrente. Eu faço faculdade de design
não sou da ADPP, né? E aí eu queria perguntar uma coisa que, assim, eu tenho muita dúvida, é como funciona o processo para a gente se preparar para entrar no mercado de trabalho em relação às nossas competências, né? Porque, que nem você falou, você trabalha com equipes bem grandes, né? Tipo, tem várias pessoas de vários setores, elas vão se comunicando entre eles, né? É interessante eu tentar escolher uma coisa bem específica e trabalhar essa coisa em específico, sei lá, edição de vídeo, vamos supor, e ter isso como meu cargo-chefe, ou é interessante, ou tipo, se eu propor um portfólio ou uma proposta tipo de um currículo que ele seja mais diversificado, assim, qual que é o impacto? Tipo, aquela pessoa que só escolhe trabalhar em uma coisa, ela quer vir com um pouquinho de cada. Tá. Eu costumo dizer que mesmo que você seja especialista numa coisa, é legal você saber um pouco de tudo, né? Porque no dia a dia você vai estar envolvido no processo, muitas vezes precisa dar pitaco numa outra coisa, então é importante você participar de várias coisas. Só que quando a gente escolhe se especializar, a gente se torna muito bom numa coisa. Eu vejo aqui na agência, por exemplo, tipo, tem alguns DAs que a gente escolhe para jobs específicos porque sabe fazer animação, sabe fazer um vídeo, né? Tem um ilustrador aqui que é muito bom. Então a gente vai direcionando essas pessoas para jobs específicos e eles são muito valorizados. Mas isso não significa que eles não vão ser envolvidos em outros jobs, que eles não sabem fazer outros jobs, né? Mas tudo depende também da disposição que eles têm para participar de outras coisas. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Quando você está chegando no mercado e quando surgem as outras oportunidades, é muito mais uma questão de postura e de maturidade para você estar aberto a aprender, a desenvolver, a escutar, a aceitar fazer coisas que às vezes não era bem isso que eu estava imaginando, não foi para isso que eu vim, mas eu posso fazer, né? E eu brinco, assim, quando eu até saí da Natura, quando eu pedi demissão, e eu fui conversar com a minha estagiária, né? Aí eu falei para ela, olha, nunca vai aparecer uma oportunidade para você, que você vai parar para pensar nessa oportunidade e vai falar, estou pronto. Nunca, você nunca vai achar que você está pronto. Só abraça e vai, sabe? E ali no processo você vai aprender, se você estiver aberto, você vai, às vezes, ter que fazer aquele horário extra lá na sua casa, pesquisando, estudando, mas se você for uma pessoa aberta para conversar com os outros, para se dispor, isso já vale muito mais do que a formação, do que a técnica. É que a gente fala de uma área, a publicidade, que ela é muito diversa, né? E quantas pessoas a gente não vê migrando dentro de uma agência, né? Tipo, um coordenador aqui do setor de digital, ele era um designer aqui na agência. E ele foi migrando e virou coordenador do digital. Então, nem significa que, às vezes, aquilo que você se especializou, se dedicou para fazer, daqui a pouco vai ser o que você quer. E eu sofro um pouco disso também numa equipe que atende um único cliente, né? Porque eu corro o risco das pessoas encherem o saco desse cliente, porque ela não tem a diversidade ali do dia a dia de atender um monte de coisa diferente. Então, é legal eu também estimular esse rodízio entre as pessoas, puxar o cara que às vezes só faz o digital para me ajudar com um outro job, uma outra coisa. Então, assim, se tem uma coisa que você gosta, que você acha que você faz muito legal, tipo, naturalmente eu acho que você já vai se desenvolver melhor nisso. E aí, a hora que você estiver dentro do mercado, vão aparecer as outras coisas que vão te desafogar um pouco daquilo que você costuma dedicar mais energia. Então, fica tranquilo, fica tranquilo. Maiara, deixa eu só entender. Você é funcionária do Comper dentro da Bebop? Ou você é do Bebop e só atende o Comper? Bebop só atende o Comper. Tá. Então, você tem dentro da Bebop uma unidade de negócio, do jeito que a gente costumava falar dentro da agência. Você tem também pessoas da criação que só trabalham o Comper ou não? Isso, toda a criação do Comper é só do Comper, o time digital do Comper é só do Comper. Aí, produção que eu divido um pouco com os outros clientes. Mas criação digital são pessoas dedicadas para essa conta. Legal. Eu me lembro que há muito tempo, um tempo atrás, né, lá na Agência África, eles começaram esse processo de montar essas unidades de negócio,
E eu fico feliz de saber que a gente já tem isso aqui. Nossa, que bacana, que bacana. E quando eu era cliente, a equipe que me atendia lá na Tribal era exclusiva para a Natura. Bacana. Então, gente, mais uma pergunta, dá tempo. Se ninguém perguntar. Janaína, o Jorge. É que o pessoal do primeiro semestre ainda não entraram bem nessa questão dessas atribuições, né, dentro da agência. Mas já é bom, para a hora que a gente falar, vocês já podem até ajudar a prof a dar essa contribuição a mais para os colegas de vocês. Tá? Janaína, você que já está no 5º semestre, você tem alguma pergunta? Gostaria de escrever? Eu não sei se você está podendo falar. O microfone, sim. Ah, ótimo! Eu não tenho uma pergunta, mas eu gostaria de parabenizar o seu trabalho, porque essas propagandas que você mostrou da Natura, a gente já trabalhou nelas dentro da sala de aula, como exemplos de público-alvo, como que a Natura ela vem trazendo isso, né, em relação ao público e esse novo tipo de comunicação. Então, eu fiquei, olha só, ela estava lá todo o processo. Que bacana, que legal. Legal. Bom, gente, então... O Nick está se segurando para não perguntar de novo, prof. O quê? Tô assim, quase explodindo. Eu vou fazer a pergunta de qualquer jeito. O que eu queria saber é em relação à hora de propor o seu portfólio. Assim, é a última pergunta, eu juro. Você for, chegar para levar o seu portfólio para a empresa, entendeu? Tipo, eu sei que muita gente ela aconselha você pesquisar a empresa, montar um portfólio específico para ela, etc. Mas se é uma empresa muito grande, que tem tantas áreas de atuação, qual que seria o ideal? Eu vou com um pouquinho indicado ou eu foco naquilo que eu sou muito bom e entrego aquilo? Não, aí eu acho melhor você contar um pouquinho de cada. Porque é sempre melhor você contar tudo que você faz e a empresa vai imaginar onde ela te encaixa. Até quando eu vim para fazer a minha entrevista na Bibop, eu não vim para uma vaga específica. Eu fui contando a minha trajetória e eu lembro que o Bruno, que é o gestor aqui, ele falou, eu tô confuso, porque eu não sei se eu te coloco no planejamento, no atendimento, no digital, porque eu tenho um pouco de experiência de tudo. E aí isso vai encaixar com a necessidade da empresa. Então, sempre conta tudo. Agora é só agradecer. Muito obrigado. Então tá, gente. Obrigada. Mayara, mais uma vez, assim, foi fantástico, né? Você ter trazido para nós toda essa sua experiência, sua trajetória, né? E eu espero contar com você outras vezes. Então, em nome do curso de publicidade, em nome dos alunos, em nome da UCDB, eu quero realmente agradecer, tá? E dar um abração aí no Felipe, que é o nosso parceiro sempre, sempre, sempre. E a gente se fala lá para depois eu trazer você na nossa disciplina de eventos, tá bom? Eu que agradeço, gente. Gratidão. Beijo. Gente, obrigado, Mayara, obrigado. Eu fiquei entrando e saindo porque eu estava em outra reunião, tá? Esse é o nosso coordenador. Tudo bem? Tudo bem? Eu não conseguia acompanhar direto, porque eu estava em outra reunião, aí eu entrava e começava outra reunião, saía e me ligava. Você perdeu, chefinho, você perdeu. Olha, a parte que eu peguei foi excelente, era o que vocês precisavam ouvir, porque eu ia pedir para vocês fazerem exatamente isso que ela falou para vocês fazerem. E daqui a pouco, inclusive. Vocês... Obrigado, Mayara. Tchau, Mayara. Depois eu disponibilizo a gravação. Tchau, tchau. Tchau. Gente, eu vou... o Insta dela. Eu vou só mandar um outro link, porque eu preciso convidar a Lucélia também. Já passo para vocês lá, tá? Aí a gente já volta. Então a gente sai desse e vai para o outro, certo? Outro. Tá bom. Demorou.